sempre busquei créditos assim com taxas mais acessíveis de mercado e um prazo de pagamento que se enquadre, né, no nosso fluxo de caixa. Que a tomada de decisão em questão de crédito, ela é muito importante ser rápida, com planejamento, claro, mas ela não pode ser postergada, porque senão, na hora que o cara precisa com urgência, ele não consegue fazer um bom negócio. A empresa tem a conta no banco, X, e ela sabe, não, eu tenho relacionamento lá, meu fluxo de caixa está lá, minha folha de pagamento está lá. Quando eu precisar, eu vou ligar para o meu gerente e ele vai resolver. A gestão financeira, ela permeia todos os ambientes empresariais. Ela explode no financeiro, mas são reflexos de uma má gestão. Estamos iniciando mais um programa Por Dentro dos Negócios. Hoje com um tema extremamente importante em qualquer nível de negócio. Você começa o seu negócio com dinheiro próprio, você busca recursos em bancos, você vai atrás das empresas que financiam, você quer uma linha de crédito, qual é a melhor maneira da gente iniciar ou manter o seu negócio em pé, o negócio vivo ali, né? Lógico que nesse mercado nós hoje passando por algumas dificuldades, mas qual é a melhor opção? E hoje temos aqui 3 grandes especialistas. Virgínia Vesper, CEO da Sabores do Leite. Virgínia, como é que é essa sua experiência aí, que você já tomou alguma linha de crédito, qual foi o caminho que você tomou? Fala um pouquinho de você aí. Representando a Sabores do Leite, né, assim, do termo de empresas, assim, eu posso te dizer que hoje o crédito ele tem servido para a gente desde o início, né, assim, quando nós começamos lá em 2020, como uma forma de alavancagem financeira mesmo, sabe, assim, de expansão, tudo em conformidade, né, dentro da saúde financeira da empresa, né, assim, a gente sempre preza muito pela questão da saúde financeira da empresa, mas o crédito usado de uma forma estratégica, ele é muito bem-vindo para todos os empresários, né? Isso é muito bom de ouvir, porque hoje nós vamos até, não pode brigar aqui, porque, né, eu estou trazendo aqui o Henrique Pessoa, que é o senhor da Renvix Créditos, né, o homem que mais procurado nesse país aí agora, né? A gente que sabe da situação de algumas empresas no país. Henrique, e você, como é que é essa iniciativa sua aí? Como é que nasceu essa ideia aí? Então, a Renvix nasceu da dor do empresário. Eu era gerente de banco anteriormente, né? E quando eu vi os empresários solicitando, né, crédito para os bancos, eu via que quando eu chegava para solicitar esse crédito para mim, eu não conseguia atender ele da forma que ele precisava, e sim da melhor opção que o banco podia dar para ele. Antes de procurar um financiamento, Virgínia? Eu acho assim que o E foi aí que surgiu a ideia da assessoria de crédito. Então tem 6 anos aí que a gente faz um trabalho com as empresas, foram mais de 500 empresas atendidas já, mais de 1 bi de crédito realizado, buscando a melhor solução para o cliente, para o empresário. E também temos a presença de um grande especialista aqui, que é o Everson Moraes, contador e consultor. O Everson é diretor financeiro do IPPE. Eu fiquei impressionado com essa iniciativa que eu quero que ele fale um pouquinho, mas eu quero que ele tecesse um pequeno comentário aqui sobre esse mercado financeiro. Everson, qual que é a sua experiência aí nesse mercado? Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, né? Prazer que estar com vocês. Bom, a questão hoje, principalmente nessa visão financeira, é o micro, pequeno e médio empresário, quando ele precisa de um recurso financeiro, ele tem uma situação de desespero, normalmente não é planejado. E eu sempre faço uma pergunta para eles. Se você tivesse que embarcar num avião, sem você saber a quantidade de combustível que tem, você iria? Ah, não iria. Então tem que se planejar, porque como que você vai pegar um empréstimo se você não faz um estudo de viabilidade para saber se aquelas parcelas vão estar dentro do seu projeto, se você dá conta de pagar, porque senão hoje você resolve o problema, mas você compromete toda a estrutura da empresa, né? E falando um pouquinho sobre o IPPE é um instituto que existe há mais de 12 anos, nós temos como bandeira trabalhar com empreendedorismo da terceira idade, 60 mais. Nós já formamos mais de 60 mil pessoas. Legal. Né? E é interessante que é tudo gratuito, né? A gente oferece palestras, consultoria, assessoria jurídica, assessoria contábil. Todos esses eventos são gratuitos, em parceria com o Fundo Municipal do Idoso e com outros patrocinadores que nós temos de peso.
É um trabalho que tem surtido muito resultado, justamente por estar resgatando aquelas pessoas. E só um detalhe rapidinho, que muitos dos idosos que nós resgatamos falam assim, eu estava com problema de saúde, vim aqui para empreender e acabei resolvendo meu problema de saúde. Que legal. Exatamente. Que legal. Então é um trabalho bacana que acho que merece ser divulgado aí para a sociedade. Parabéns. Eu fiquei muito satisfeito de saber, né, e pretendo participar efetivamente. Já é nosso convidado. Eu e a CSA também, que preza muito por essa turma aí mais experiente, vamos chamar assim, né? Pessoal, eu queria jogar já não está aqui no meu roteiro, não, mas já queria jogar um fogo nessa lenha aqui, que é essa questão de que a maioria das empresas hoje, elas abrem e fecham com menos de 60 dias, 90 dias. E talvez um dos principais problemas que, além da viabilidade, que o Everson tocou aqui, é essa questão da não previsibilidade do capital de giro. Como é que vocês veem? Como é que você vê isso aí, Virgínia? Eu sei que tem hoje uma empresa aí na mão para gerir. Eu acredito que assim, que muito em função da falta de informação que o empresário ele tem sobre a sua empresa, sabe? Porque assim, a gente precisa ter a estratégia por trás da empresa, além da estratégia comercial, além da estratégia de vendas, a gente precisa ter a estratégia do financeiro, né? Então, assim, se você não sabe ali, por exemplo, hoje, quais são as suas principais despesas, né? Você não sabe, de fato, ali a sua DRE, eu acho que isso impulsiona muitas vezes o empresário a tomar medidas, como ele falou, por exemplo, ir atrás de um crédito mais rápido, né? Para tampar alguns buracos ali, porque não gerou receita naquele mês. Então, acredito que, assim, que muito em função da falta de informação que o próprio empresário tem da sua empresa, sabe? Sim. E isso é muito comum, né? Porque, na verdade, uma empresa nasce de um empresário comercial com a ideia de um negócio. Então, ele não fez um curso de estratégia, para falar a maioria dos casos, né? Ele não veio da parte administrativa, ele não é um contador, muitas vezes. Então, ele é aquele cara que sabe vender. Ele é um cara que sabe se comprar desse preço e vender por outro, ele vai ter o lucro. Então, nessa questão de empreender, principalmente no Brasil, ele monta um pequeno negócio na informalidade, isso vai crescendo e ele não se prepara. Porque à medida que vai crescendo, às vezes cresce até muito rápido, ele não consegue se adequar ao tempo da empresa crescendo. E isso, no futuro, gera a questão de quê? A questão da necessidade de crédito, que ele vê que o capital dele próprio começa a apertar, ele começa a querer pegar o crédito. E não necessariamente tem o conhecimento do que ele vai precisar. Então, normalmente, ele vai procurar um banco, vai pegar a oportunidade que tiver na frente dele, vai pegar essa oportunidade sem fazer um estudo aprofundado se vai fazer valer a pena ou não, mas vai resolver o problema imediato. Até que o nosso amigo falou, questão de resolver o incêndio. Então, acaba que não apaga o fogo todo. E você colocou em um ponto interessante, que é a viabilidade, né? Porque eu acho que esse talvez seja o fator fundamental na abertura de um negócio, né? Porque você faz a conta, às vezes eu tenho um dinheiro para investir, eu tenho 100 mil para investir. Eu faço a conta, eu compro as máquinas, eu compro o equipamento necessário e chega na hora de inaugurar a empresa, os 100 mil foi embora. Quer dizer, cadê porque até o negócio começar a engrenar, os primeiros meses, 1, 2 meses, você precisa de ter um capital de giro, que a gente chama, né? O fôlego ali. E muitas vezes desprezado pelos empreendedores iniciantes, né? O início de empreendedorismo, tudo passa por duas palavras, né? Que eu tenho empreendedorismo de oportunidade e de necessidade. O que acontece é que todo empreendedor de necessidade é aquele que se vê numa situação desesperadora, que perdeu o emprego, quer arrumar uma renda de qualquer jeito e ele inicia o negócio pela atividade operacional que ele sabe fazer. Então, se eu sou um cozinheiro, eu vou fazer quentinha, eu vou vender. Mas eu não planejo o preço de venda, ou a questão do capital de giro, retorno, né? Exato. E só esclarecendo de uma forma bem lúdica o que é o capital de giro, imagina uma caixa d'água de 500 litros, né? Você tem água que entra e tem água que você usa. Se você não tiver uma reserva de água, se o cano for direto ligado da rua para suas torneiras, na hora que acabar a água da rua, acabou a água da casa. Exatamente. A ideia do capital de giro é você formar como se fosse uma caixa d'água, uma reserva financeira, para que toda vez que a sua empresa passar uma dificuldade, você tenha um capital ali para não correr risco. E quando envolve o variável, né, quando você tem o custo variável, ele teoricamente não é seu. Não. Né? O custo variável ele não deveria nem entrar no giro, né? É uma surpresa, o custo variável é capital de segurança para você continuar tocando o seu negócio. E ainda tem gente que coloca não só o variável, né?
ele não faz a conta do custo fixo, que é aquele que vai impactar todos os meses, e o pior, a questão dos tributos, ele acaba envolvendo o tributo também como capital de giro, e aí começa a sonegar. Aí depois tem um problema sério, que ele precisa de dinheiro para pagar os empréstimos que ele fez, né, os financiamentos, precisa de dinheiro para pagar os impostos que são atrasados, e precisa de fazer a empresa girar. Ele tem fornecedor, tem folha. E aí começa realmente a apertar por não ter um planejamento, né? Como a Virgínia falou. Então, eu acho que ter um plano de negócio talvez seja o caminho inicial e fazer essas projeções. Ô Henrique, então vamos lá, vamos uma pergunta direta aí para Aperta aí. a Renvix, né? Em que momento uma empresa realmente precisa buscar um investimento, um financiamento? Isso aí é variável. Isso aí pode ser que a empresa precise de um investimento para inaugurar, ela pode precisar de um investimento para crescer, para comprar equipamento, para investir em reformas. Isso depende muito do momento do empresário e o que ele precisa para a empresa. Então, nesses mais de quase 20 anos, né? Faço 20 anos esse ano de mercado, eu vi que o empresário ele demora a tomar essa decisão, quando não é para inaugurar, por exemplo. Então, ele participa da empresa ali do dia a dia e ele não percebe que a tomada de decisão em questão de crédito, ela é muito importante ser rápida, com planejamento, claro, mas ela não pode ser postergada, porque senão, na hora que o cara precisa com urgência, ele não consegue fazer um bom negócio. Então, o crédito ele vai de acordo com a necessidade da empresa e a Renvix faz isso para ajudar o empresário, ajudar eles a preparar a empresa para pegar um bom crédito no mercado. E tem um risco, né, Virgínia? Tem um risco de você estar buscando um crédito para você apagar seu incêndio, né? Você só não esquece, você muitas vezes não verifica que o incêndio precisa de você não deixar continuar pegando fogo, não é isso? Com certeza. Eu acho assim que o crédito, ele é importante, né, pro avanço das empresas, principalmente como foi o meu caso, né, a gente procurou a Renvix para um caso de expansão mesmo, né, nós tínhamos 2 lojas e precisávamos de um apoio aí para a expansão, que era o nosso plano. Eu e meu sócio, nós não queríamos pegar aporte nosso, né, e buscamos através do crédito aí. E assim, no caso, o crédito em si, eu acho que para o empreendedor, ele tem que ter uma visão muito importante de que o crédito ele precisa virar receita dentro da empresa, né? A partir do momento que aquele crédito ele vira uma receita dentro da empresa, ele alavanca ele, ou seja para novas operações, seja para um capital que vai ser investido em um estoque, que vai trazer um retorno maior, crescer a margem dele. Então, assim, desde que aquele crédito dentro da sua empresa ele vire uma receita e vá te dar lucro, é muito importante você ter esse time que o Henrique falou de buscar ali, né? Então, assim, acho que muita gente tem um pouco de medo, né? E receio, vou entrar, vou pagar juros e tudo. Mas você tem que ter sempre em mente que, assim, que aqueles juros que você vai pagar, ele tem que ser menor que o retorno que você vai ter, né? Saber fazer essa conta em si. A Virgínia está tocando um ponto aqui, gente, de extrema importância, né? Muitas vezes eu vou buscar uma linha de crédito para pagar um incêndio. Igual nós colocamos aqui, eu estou devendo impostos e vou lá e pego um empréstimo e pago aquilo ali. Mas a gente não está atento por que aquele buraco está sendo aberto. Então, você tampou um buraco temporariamente. Ou seja, você só aumentou sua despesa, porque daqui a pouco o buraco vai abrir de novo e você ainda tem, além do buraco estar aberto, você ainda tem um empréstimo que você fez que você vai pagar. Não é isso, pessoal? É isso aí. Exatamente. Então, vamos lá. O crédito deve resolver o problema ou acelerar uma oportunidade, Emerson? Acho que os dois, né? Eu acho que o crédito bem planejado, ele pode acelerar uma oportunidade. Resolver um problema, cuidado que nós temos que ter para não ser um problema hoje, que eu estou resolvendo, ele virar um baita problema lá no futuro. O que a gente observa, principalmente dentro do empresário, aí eu vou voltar mais para o pequeno, micro e médio empresário, é a falta de conhecimento da área de finanças, que a gente chama de educação financeira. Muitos deles aprenderam uma atividade operacional, algum tipo de habilidade profissional e transforma isso em uma empresa. Primeiro que ele só tem 24 horas no dia, então ele dá conta de fazer tudo, comprar, vender, produzir e receber e fazer toda a estrutura. Precisa de ajuda. Muitas vezes ele não confia, então acaba que o dia dele também fica pequeno para poder fazer toda aquela gestão. E a questão financeira, por ele não ter esse cuidado com o financeiro, não entender um pouco de educação financeira, ele acaba
movimentando a empresa e a gente chama ganhando 6 por meia dúzia, né? Trocando 6 por meia dúzia. Ele está trocando cebolas. Ele ganha R$1.000, gasta R$1.000. Ele ganha R$2.000, gasta R$2.000. No fim do período de 1 ano, 6 meses, ele tem um faturamento muito alto e não ganhou nada, porque ele só gerou dinheiro, porque ele não sabe formar um preço de venda, não fez um planejamento. E aí ele começa a querer buscar no financeiro, nas instituições financeiras, um empréstimo, para resolver um problema que o problema é dele de gestão e não é um problema da empresa. Muitas vezes você já prestou esse serviço, né, o Henrique? Isso Já. é muito mais de consultoria do que propriamente Exato. abrir uma linha de crédito, né? Exatamente, até porque a gente faz um brief antes com o cliente, né? A gente senta com o cliente, faz uma reunião antes para alinhar expectativas, né? Saber como ele vai utilizar esse recurso, para que serve esse recurso, quais garantias dá para ele utilizar ou não, para a gente traçar isso de acordo com a instituição que a gente vai mandar. Então a gente acaba orientando o cliente, às vezes às vezes o cliente está pensando em uma coisa que não tem nada a ver, às vezes a gente tem que falar, não, calma, vamos resolver esse problema primeiro, principalmente na parte contábil, e vamos voltar depois para poder fazer essa operação de forma mais consciente, que vai ficar melhor para você. Então, já tocou no assunto aqui, o empresário, na maioria das vezes, ele é empresário. Ele não faz outras partes, assim, apesar que tem que fazer um monte de pratinhos, né? Tem que ficar rodando um monte de pratos. Ele, a parte administrativa e financeira, é uma parte que realmente a gente tem que apoiar bastante ele. Você acha que é um diferencial, Virgínia, essa questão de uma empresa de linha de crédito, diferente de uma FDIC? O que é uma FDIC, gente? São empresas que antigamente eram conhecidas como agiotas, né? Factories. São factories que hoje te emprestam dinheiro, né? A juros, com prazo, mas hoje as regras mudaram muito. Você acha que está aí a grande diferença, né, entre empresas que realmente preocupam, os bancos, né? Os bancos que, na minha opinião, têm um olhar mais frio. Esse é um grande diferencial? Eu acho que é um grande diferencial, assim, porque hoje, assim, o Brasil, ele está em um patamar de taxa de juros muito alta, né? Então, assim, se a gente for olhar, a gente buscar um banco hoje com uma assessoria de crédito é muito mais vantajoso que você chegar com o seu CNPJ na porta do banco e falar, tô precisando de um empréstimo hoje com o seu gerente. Eu te falo isso porque eu já estive na cadeira do gerente de banco, eu já fui gerente de banco há alguns anos atrás. Então, assim, hoje eu estou do outro lado da cadeira e eu vejo, assim, que, né, nas outras tratativas, né, que a gente já teve, lá no início da empresa, quando a gente buscou crédito diretamente com os bancos, eu vi um diferencial muito grande através da empresa, né, do Henrique, que foi a questão de um crédito mais saudável, assim, para a empresa, mais orientado, em termos de taxa de juros, né, ser uma taxa mais compatível com o mercado, uma taxa que o seu fluxo de caixa vai absorver ali durante o período, né? Então, assim, toda essa orientação que toda a equipe dele traz, a questão da parte administrativa, né? Porque hoje os bancos, eles exigem muitos documentos, sejam financeiros, sejam fiscais, e muito dos empreendedores hoje não tem essa parte administrativa, né? Tão, assim, redonda. Então, a empresa dele também ajuda muito nessa questão da base de documentos aí que os bancos exigem. Então, eu acho que, assim, que é uma certa forma, uma consultoria, né? E que, no final das contas, vale muito a pena por conta do retorno, né? Um crédito muito mais saudável aí do mercado. O governo está lançando 2 linhas de Pronamp aí agora, né? A gente está tendo notícias aí todos os dias. O que é o Pronamp? É um programa de apoio financeiro a pequenas e médias empresas. É uma proposta do governo federal, né, para que as empresas possam andar um pouco mais saudáveis. Só que eu falo o seguinte, pessoal, nós temos o Pronamp saudável e o Pronamp emergencial, né? E o Pronamp saudável é um programa, se a empresa tiver com a saúde maravilhosa, tudo em dia ali, você vai ser contemplado e mitiga-se o risco muito de todo mundo, né? Mas eu acho que o governo deveria também incentivar aquelas empresas que estão precisando do dinheiro numa emergência, não é verdade? Sim. Onde a gente tem deficiências financeiras, principalmente com geração de impostos, para que vocês tenham uma sobrevida. Né? Hoje o cliente tem que provar que não precisa para conseguir. Exatamente. Como é que vocês enxergam isso aí? Como é que você vê isso aí, Everson? Quer dizer, eu preciso de empréstimo, mas eu tenho que provar que eu não preciso do empréstimo. Eu tenho uma outra linha de pensamento que eu acho que o governo tinha que ajudar as empresas a não pegar empréstimo, a fazer uma boa gestão. Antes, né? É o antes, né? Eu acho que quando você vai para uma linha de crédito, seja Pronamp ou um crédito pessoal, crédito bancário,
você está deixando parte do seu lucro para aquela instituição. De todo jeito, uma parte do lucro vai ser corroída ali com juros e tudo. E eu sou daqueles que não faz parte de uma empresa ter que pagar juros. Eu acho que você pode pegar um empréstimo, poder pegar um equipamento para poder expandir a empresa, fazer um processo de expansão, aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, gerar receita, como a Virgínia falou. Isso para mim é saudável. Mas eu acho que antes do Pronampe tinha que ter um programa de desenvolvimento de empresários. Para que ele não precisasse de recorrer a esse empréstimo para situações emergenciais. Exato. Então essa é a linha de trabalho que eu acho que tem que ser feita, apesar que o Pronampe hoje, ele acaba, vou repetir, né, ele acaba resolvendo um problema hoje, mas pode ser um problema lá na frente muito maior, porque muitas das vezes o micro, pequeno e médio empresário não tem essa educação financeira. E aí cabe ressaltar também o trabalho dos departamentos contábeis, das assessorias contábeis, junto a esses pequenos empresários, de fazer pelo menos esse trabalho que não é feito de educação financeira, de explicar, olha, você vai tomar um empréstimo, vamos avaliar isso ao longo do tempo, né? Calcular em quanto tempo ele consegue pagar, qual que é o impacto disso na receita dele, para que ele não seja pego de surpresa e lá na frente ele se vê numa situação onde ele não tem mais crédito, porque já esgotou o crédito dele, não consegue expandir suas vendas porque ninguém ensinou para ele um plano de marketing, uma expansão, um processo de expansão, e ele acaba se vendo numa situação onde muitas das vezes vai fechar a empresa com dívida. Você tem uma estimativa, Henrique, lá na sua empresa, qual é o percentual de empresas que estão buscando a linha de crédito para emergencial e qual que é o percentual de empresas que buscam para um investimento, um crescimento da empresa? Então, hoje, por incrível que pareça, eu acho que mais de 70% são para crescimento e 30% a parte emergencial. Porque mesmo que a gente ache que o empresário está ali, apesar que hoje, o nosso momento hoje está bem delicado pela taxa alta de juros. Então, o empresário está ali tentando expandir, crescer, aumentar número de unidades, crescer com estoque e tudo, mas a taxa está segurando isso um pouco. Então, está barrando um pouco o crescimento. Mas, no geral, a maioria das empresas hoje, pelo menos a gente tem atendido, é para expandir, para fazer as coisas acontecerem, para comprar uma nova sede, ou dar aquela organizada no caixa na questão de operações que foram feitas anteriormente, onde a taxa está incomodando, onde a parcela está incomodando no dia a dia. Porque pelo fato do mercado estar um pouco mais estável, a questão das vendas diminuíram. Então, aquele empréstimo ou capital de giro que o empresário pagava, numa parcela X, começou a incomodar no fluxo de caixa. Então, hoje a gente faz um trabalho também de fazer operações novas, onde a gente alonga o prazo e reduz a questão da parcela para o empresário. Essa é uma saída, né, pessoal? Você pegar o seu custo financeiro hoje e tentar diluir ele no maior prazo possível com o menor valor, que isso cai um pouco, né, o seu custo fixo. Isso ajuda a viabilizar um pouco mais a empresa. Ô Virgínia, eu sei que já esteve lá na outra bancada, né, do lado de lá, vamos chamar assim, o relacionamento bancário, a amizade, influencia essa aprovação de crédito? Acho que o relacionamento conta muito, assim, né? Assim, hoje eu não tenho, né, o relacionamento que eu tinha, porque quando eu trabalhei em banco, eu trabalhei em outras cidades e tudo. Mas eu acho, assim, por exemplo, o Henrique, né, que fica à frente da parte comercial da assessoria dele, todo esse relacionamento que ele tem com os bancos, eu acho que ajuda muito, assim, na questão de, não da liberação, né, mas, assim, de buscar um recurso, às vezes, um pouco mais barato, né, de tramitar ali entre bancos que talvez uma pessoa simplesmente se bater lá na porta do banco, às vezes não vai conseguir. Então, eu acho que é muito importante, sim, esse relacionamento, ele conta muito para a alavancagem do crédito ali, junto à instituição financeira. Você concorda? Esse relacionamento aí faz parte? Eu acho que faz parte em todo o ambiente empresarial. Eu entendo que o empresário, a primeira habilidade que ele tem que ter é de comunicação com os fornecedores, com os clientes, com os bancos. O network que nós estávamos falando aqui, sim, né, Alisson? E uma linha de crédito, que é pouco falada, muitas vezes, é o crédito com o próprio fornecedor, que é um crédito mais barato. Porque se eu consigo alongar os prazos de pagamento em relação aos meus prazos de recebimento, eu não preciso pegar um crédito, talvez. Então, se eu tenho um fornecedor que me dá 90 dias para pagar e eu estou recebendo com 30, eu tenho folga financeira. Aí, gente, olha que dica bacana, tá vendo? Muitas vezes a solução do seu negócio ali, ela está mais na compra do que na venda. É o formato de compra, onde você vai esticar um pouco mais os prazos de pagamento com o seu fornecedor, do que propriamente buscando linha de crédito direto que vai te gerar juros,
que é o que o Everson bateu bem na tecla aqui, né? Henrique, o empresariado brasileiro conhece realmente todas as linhas de crédito? Não. Nem todas as operações, nem todas as instituições que podem ajudar ele no negócio dele. Então, por a gente trabalhar no mercado financeiro e atuar com instituições do Brasil inteiro, nós conseguimos pegar, às vezes, a operação de um banco. Eu fiz uma operação recentemente do Banco do Espírito Santo para um cliente daqui de Belo Horizonte. Então, o empresário está ali no dia a dia, ele tem os bancos que ele já atua, os bancos da região, ele não tem noção do que pode pegar no mercado de crédito. Então, até semana retrasada, eu estive em São Paulo, visitando alguns bancos e fundos, e percebi que várias operações estão na mesa e não chegam. Então, as operações não chegam na mão do empresário. Então, acaba que, às vezes, por falta de informação de um gerente, por falta de conhecimento também, tanto do gerente financeiro, do diretor financeiro, que não tem a expertise, está no dia a dia, né? Está no dia a dia, quantos a pagar, quantos a receber. Então, essa obrigação dele de também saber de operações de crédito fica um pouco mais puxada, que é o trabalho da assessoria, que é mostrar opções onde o cliente não está esperando. A assessoria faz essa apresentação de opções para ele escolher a melhor e fazer a empresa dele pegar um crédito de forma mais consciente, né? Então, pessoal, vocês estão enxergando aí que, né, essa questão de esse relacionamento financeiro, ele passa por diversas nuances ali, né? A questão de relacionamento, a questão de momento, o porquê, o para quê, né? Onde a gente quer chegar, né? Qual é o objetivo, requer muita análise e parceiros, que eu acho que isso é o principal, né, do negócio hoje, é você ter bons parceiros. Quais os controles financeiros toda empresa tem que ter antes de procurar um financiamento, Virgínia? Eu acho assim que o financeiro é o coração da empresa, né? Assim, a gente tem diversas áreas lá que a gente tem que ter uma atenção muito grande, o nosso comercial, a nossa área de marketing, o nosso fiscal, mas eu acho que o financeiro em si, ele de fato é o coração. E hoje, acho que assim, que para o empresário iniciar até mesmo uma tratativa de crédito, e mesmo que ele não precise, né, da tratativa de crédito, tem alguns indicadores que ele precisa saber, sabe? São os principais custos que ele tem, quanto que está a folha de pagamento dele hoje, a questão dos prazos, como o Everson falou, né? Ele tem que ter ali, hoje meu fornecedor, ele me fornece com 20 dias, será que se eu não conversar com ele, ele me dá mais 20 dias e eu volto a pagar com 40 dias ali, e aquilo me dá um balanço positivo no meu fluxo de caixa? Né? O meu contas a pagar, né, dos próximos 30 dias, dos próximos 60 dias, como que tá o meu contas a pagar e o meu contas a receber? Eu estou recebendo tudo aquilo que eu vendi no mês? Então, acho que assim, o contas a pagar, o contas a receber, né, as principais despesas ali da DRE, que é folha de pagamento, né, se tiver alguma despesa bancária, aluguel, energia. Então, ele tem que ter tudo aquilo mapeado ali, né, não é simplesmente, eu vendi tanto e comprei tanto e meu lucro foi tanto, né? Assim, tem todas as despesas entre linhas ali, tem o custo da mercadoria vendida, que ele tem que saber, né? Que é muito importante também. Então, assim, até você chegar na última linha ali para saber de fato qual foi o seu lucro líquido, existem diversas despesas que o empresário ele tem que saber. Gente, a Virgínia falou duas coisas aqui muito importantes, né? O fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É aquele dinheiro que você gira na sua empresa todo mês dentro do contas a receber, né? Porque às vezes você vende com crédito também, né? Você vende parcelado. Então, eu fiz uma venda hoje, mas eu vou receber ela em 3 vezes. Quer dizer, então isso gera o meu fluxo de caixa, quanto que eu vou ter por mês ali, né? Mas a venda foi feita esse mês, o que vai gerar a DRE, que é demonstrativo de resultado em exercício, né? Que também, se você faz uma despesa muito grande no mês, você vai ter que pagar lá na frente. Eu sempre falo para todo mundo que cartão de crédito a gente compra a hora que não tem para pagar a hora que não pode. Né? Você compra a hora que você não tem dinheiro e vai pagar a hora que você não pode pagar. Ô Everton, quais os controles financeiros que toda empresa deveria ter antes de procurar um financiamento? Primeira coisa é fazer um planejamento financeiro, um orçamento anual. E a primeira pergunta que a gente se faz para todos os empresários, independente do tamanho, é qual lucro você quer ter? Quanto você quer pôr no bolso no final do ano? E a partir daí, então, eu vou criar todas as diretrizes e metas para o ano. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve.
quando a gente fala na parte financeira, fica parecendo que o ambiente financeiro que permeia toda a estrutura da empresa e passa por outros ambientes. Então, por exemplo, redução da ociosidade da empresa, isso impacta no financeiro. Aumento da produtividade, isso impacta no financeiro. A logística interna e a logística externa impactam no financeiro. Você capacitar a sua equipe de compras para fazer boas negociações impacta no financeiro. A questão da qualidade do produto, isso impacta no financeiro. A questão do retrabalho, do desperdício, da perda. Então, a gestão financeira, ela permeia todos os ambientes empresariais. Ela explode no financeiro, mas são reflexos de uma má gestão. Quando a Virgínia falou aqui que o financeiro é o Coração da da empresa, né? Tem empresa que vai brigar então, né? Vai, o coração é o financeiro, não, o coração é o comercial, não, o coração é a produção, né, Virgínia? É uma briga. Eu falo que a gente que faz gestão, tinha uma frase antigamente que as pessoas falavam assim, você tem que fazer aquilo que gosta. Eu falo, quem faz gestão tem que gostar do que faz, né? Sim. E não fazer o que gosta. Porque tem dia que você é administrador, tem dia que você é RH, tem dia que você é financeiro. financeiro. Os pratinhos estão E o financeiro, geralmente, ele é a área que é a enjoada da empresa. E tem o contábil, né? Que eu ainda falo que o contábil é o tendão de Aquiles de muita gente. O meu, principalmente. E só um detalhe, né? Quando a gente fala nos principais documentos financeiros, que seria o demonstrativo contábil, que é o balancete, a DRE, o balanço da empresa, são reflexos da gestão. Então, ele simplesmente vai te mostrar como que você está conduzindo a sua empresa. Então, eu sempre falo o seguinte, os demonstrativos financeiros, né, essas demonstrações financeiras que estão apresentadas para o empresário, ele vai refletir como que você está fazendo a sua gestão. Então, se eu não conheço o meu modelo gerencial e eu começo a atacar todos esses pontos dentro da empresa, lá não adianta eu apresentar para ele um balancete, um fluxo de caixa, ou até mesmo um documento falando sobre a questão do capital de giro dele, se ele não conhece como que aquilo está sendo construído, né? Quais os efeitos da gestão dentro daqueles demonstrativos. Pessoal, depois nós vamos fazer um outro programa para falar sobre a gestão financeira pessoal, porque não muda nada. Tem gente que acha que a gestão financeira de uma empresa é diferente da gestão financeira dentro de sua casa. E não é, não. Se você não tiver o fluxo de caixa, que é o quê? É o dinheiro que você vai ter para pagar todo mês. Porque você foi lá e contraiu um cartão de crédito, você vai pagar em 12 vezes. Você tem que ter planejamento. Né, um planejamento para isso. Tem que ter a DRE de sua casa, né, o demonstrativo de resultado. Quer dizer, você chegou no final de um trimestre, você comprou mais ou ganhou mais? Né? Porque se você não fizer essa análise... Teve lucro, guardou um dinheirinho, você está gastando a mais. Está vivendo. Então, quando a gente fala essas palavras técnicas, DRE, fluxo de caixa, não fica pensando que é bicho de 7 cabeças, não, que o dia a dia nosso, né, dentro da nossa casa... A famosa planilha de custo e gasto. É a famosa planilhinha de custo lá, que tem que estar redondinha para que a gente nunca ultrapasse o que eu gasto em relação ao que eu recebo. Né? Isso é uma saudável situação financeira. Ô Henrique, existe diferença entre uma empresa que apresenta balanço organizado e outras para aquelas que não têm essa gestão financeira na hora da linha de crédito? Com certeza. Preocupa mais? Como é que é isso aí? Faz toda a diferença. No Brasil, hoje, tem várias empresas que ainda atuam com informalidade. Então, à medida que a empresa vai crescendo, às vezes cresce muito rápido, a empresa não acompanha a questão documental, a questão de registro, por causa também da questão de impostos. Então, a parte tributária faz muito sentido também esse acompanhamento. Então, na hora que a gente vai defender um crédito, a parte documental ela é primordial para aprovação. A parte de controles, governança. Então, quanto mais a empresa tiver documentos que comprovem o dia a dia, DRE, balanço, faturamento ou garantias e tudo, faz com que o crédito ele aprove de forma melhor e com condições melhores também. Essas linhas de crédito em geral, né, Virgínia? Você que já esteve lá do lado de lá. Vou explorar isso muito aqui, viu, Virgínia? Que eu acho muito interessante, né? A gente está jogando o jogo dos dois lados, né? Eu falo isso muito porque eu já fui empresário e hoje faço gestão para outras pessoas. Né? Então a gente sofre um pouquinho mais, que a gente sente a dor do outro lá, né? De ser empresários. E eu falo muito com essa questão dos bancos, eu falo uma palavra que não sei se as pessoas... Essa frieza. Eu acho que banco é muito frio. Muito frio. Né? Muito frio porque, você imagina, nós estamos num país de 94% das empresas têm inadimplência. Como é que então o banco lida com essa questão? Que eu não vou te gerar crédito se você tiver inadimplência. Eu não vou te gerar crédito se você tiver um Serasa, por exemplo. E aí?
É o que assim, o Henrique falou, né? Hoje em dia você precisa provar para o banco que você não precisa para ter aquele crédito, né? E é muito engraçado isso. Mas assim, dentre dos cenários hoje, né? A taxa de juros mais alta, o alto índice de endividamento, acho que isso torna ainda mais difícil, né? Assim, a concessão desses créditos por parte do banco, né? Então, assim, eu que já estive do lado do banco ali na cadeira de bancária, você tinha que analisar todo o perfil do cliente que senta ali na sua mesa, né? Se ele tem alguma inadimplência, se ele já tem um alto índice de alavancagem de crédito ou não. Então, assim, é nesse sentido mesmo que surge essa frieza toda do banco perante a pessoa que está ali na frente, né? A gente é treinado para isso. E a gente tem que entender também que o funcionário que trabalha no banco não é o dono, né? Não é ele que toma as decisões, né? E as análises de crédito realmente são feitas friamente. Né? Olhando o mercado, não é isso? Você olha se o mercado, olha se a taxa de inadimplência, que hoje no país está muito alta. E outro dia recebi um estudo e até fiquei preocupado, porque para mim a saúde do agronegócio no país estava indo de vento em popa, e no entanto é um dos maiores setores que estão gerando inadimplência nesse país, né? O crédito é muito caro, né? Então, é por isso que eu falo, se você não começar a criar parcerias nos ambientes de gestão e sempre recorrer ao crédito para salvar a sua empresa, é muito difícil. Então, quando a gente fala de eliminar os seus dados da empresa, aumentar a produtividade, aumentar a parceria com os fornecedores, por quê? Se a minha empresa cresce, meu fornecedor cresce junto. Então, ele é que tem que ser meu parceiro e não o banco. O banco está quieto lá, ele não está incomodando ninguém. Nós é que vamos até o banco para poder fazer o pedido de empréstimo, solicitação do recurso. Agora, o fornecedor não, ele está junto comigo. Então, conhecer o ambiente empresarial e financeiro, e eu sempre falo o seguinte, o crédito ele tem que ser saudável. E repetindo o que a Virgínia falou, tem que ser para investir em expansão, investir em novos negócios, investir em aumento de produtividade, qualidade, para que você aumente as suas vendas. Aí faz sentido, ele é um parceiro. Mas quando eu vejo que a empresa começa a recorrer muito ao crédito para cobrir caixa, para poder pagar a conta, aí já é preocupante. A conta não fecha, né? A conta não vai fecha. Vai passar 1 mês, 2 meses, e aí vai voltar a precisar de crédito de novo. Eu concordo 100%. Eu acho que o momento da empresa, né, Henrique? O momento da empresa, apesar de que a gente também tem que olhar que nós esbarramos numa pandemia há pouco tempo atrás. Exato. E essa pandemia teve muita empresa que, para parar em pé, para não fechar as portas, teve que buscar, e hoje está pagando um custo aí bem elevado. Pegou um crédito a Selic a 4 e hoje está pagando 15. Não é isso? Então faz toda a diferença ali no dia a dia. Então o crédito rural sofreu muito exatamente por isso. Eles tinham lá a parte de crédito com a safra, com a safrinha. Então eles faziam todo o planejamento de crédito em cima da produção. Então a produção continuou a mesma e o crédito aumentou o preço. Então desencaixou. Então as empresas que mexem no crédito rural, por exemplo, elas não conseguiram acompanhar essa evolução de ganho versus juros, né, que é o juros financeiro. E aí está gerando, né, um estresse muito grande na questão de quebra de empresa mesmo. Muitas empresas de rural estão entrando em RJ. Então os bancos, principalmente Mato Grosso, parte que tem muita fazenda, tem sofrido bastante. Isso aí. Ainda tem a questão do meio ambiente, né? Desculpe. Não, fica à vontade. Ainda tem a questão ambiental, que vem aumentando muito mais o sacrifício, principalmente do agronegócio, né? A gente hoje não tem como estabelecer as estações, então uma hora antecipa o plantio, outra hora atrasa o plantio. Exato. E isso o financeiro não acompanha, o financeiro não quer saber. Emprestei, venceu a prestação, eu quero que você me pague. Só que o ambiente, principalmente do agronegócio, ele sofre muito com essas intempéries, principalmente na questão temporal. E pessoal, eles estão pontuando um negócio aqui, e por isso que chama negócio. Né? As imprevisibilidades, mesmo a gente, né, norteando as coisas todas, procurando fazer a coisa mais certinha, é aquele dia do namorado que vai chover hoje uma chuva. Aí acabou, né? As pessoas, metade, não é? Todo mundo abriu aí as portas. Hoje nós vamos encher de ganhar dinheiro, porque hoje é dia dos namorados. Aí Deus, não vai chover. Tomara que não aconteça isso, mas vem aquela chuva ali, o seu negócio não tá, você fez investimentos, né? Isso que eu falo, sabe? Por mais que a gente é imprevisível, né, tenha planejamento, o negócio é imprevisível. Nunca né? é 100%. Vamos um pouquinho dos erros. Né? Eu acho que a gente está batendo nas virtudes.
qual o maior erro financeiro cometido pelos empresários? Vou lá na Virgínia outra vez. E fica à vontade, viu, Não, tá Everson? tranquilo. Vamos responder os três. Tá bom? Vamos a Virgínia primeiro, que ela sempre ladies first, né? Eu acho que assim, são diversos erros, né, financeiros cometidos por empresários. Assim, eu falo que a gente comete, vai aprende, às vezes comete de novo e vai brigando. Mas assim, talvez a falta de estruturação dos números finais ali de planejamento nos próximos meses, né? Não contar com a imprevisibilidade, como você falou. Você cometeu um erro desse aí, Virgínia? Já, diversas vezes. Né, assim, a gente é do segmento supermercado, né? E aí, assim, é um mês que você espera um faturamento X e aí vem uma chuva, o próprio tempo impacta muito pra gente lá, sabe? Uma semana que a gente, né, tem as metas semanais lá de venda, por exemplo, uma semana que chove muito, a gente tem uma redução às vezes de 20% das nossas vendas, né? Então, assim... Olha, pessoal, hein? 20%! Por conta de uma chuva. Então, assim, eu acho que isso em qualquer mercado, né? Tanto no mercado varejista, que é hoje onde a gente atua, quanto no mercado do agronegócio, qualquer segmento hoje. E eu acho, assim, que é um calcanhar de Aquiles do empresário é justamente isso. Às vezes, contar que vai dar tudo certo até o final do mês e tem esses percalços no meio do caminho aí. É uma chuva, às vezes é um feriado, que o pessoal viaja muito em emenda. Então, assim, o que às vezes é bom para um segmento, às vezes para o outro é ruim. Eu brinco na gestão que até a galinha chega na quaresma, ela produz menos, gente. Né? Até a quaresmeira lá, né? Ô, Henrique, e você lá? Me fala aí que você já teve empresas também, né? Já tem empresa, que não são de crédito, né? Hoje eu atuo, você tive outras empresas, já tive franquias, já tive outras coisas também. E já fui do banco também, né? E já sou empresário e hoje eu junto os dois. Eu junto empresário e junto a empresa. Polivalente. Legal, então a gente está nesse triângulo aí, vamos dizer assim. Muito legal. Então a gente vê que essa falta de planejamento, a falta de conhecimento do empresário ali, ele faz com que a parte do crédito, então assim, quando o cara não se planeja, ele sofre muito. E isso pode impactar no dia a dia mesmo da empresa, do crescimento, e fazer com que a empresa ela sofra, né, no dia a dia ali. E a questão de ser imprevisível, isso o empresário ele tem que acostumar com o ramo, né? A Virgínia, com esse tempo todo aí, acredito que já sabe que se tem chuva atrapalha, se tem muito sol atrapalha, o cara ficou com medo de sol também. Então, se tem uma pandemia de novo, que graças a Deus vai acontecer de novo, mas olha pra você ver, imagina, 2 anos fechado, 3 anos fechado. É surreal. Então, isso aí, muitas empresas não conseguem passar por isso, né? É mercado, né? O mercado o excesso de endividamento normalmente começa em decisões pequenas. O Everson. Aí eu tô falando do micro, pequeno e médio empresário. Sim. Ok? Passa por uma palavra que você fala assim, mas isso não tem nada a ver. Mas no final tem tudo a ver, que chama vaidade. Eu conheço muitos empresários, Nova Serrana, Divinópolis, Ubar, que são polos, né? Moveleiro, polo da moda e polo calçadista, que quando ganha muito dinheiro, em vez de guardar, não, ele compra sítio, ele compra Hilux, ele compra apartamento, faz viagem internacional. Uns usam o Pronamp para isso também? Eu pego o Pronamp. Quando falta grana, aí ele comprou um carro de 400 mil, vende por 200. Comprou um sítio de 1 milhão, vende por 500, porque ele quer fazer dinheiro. Aí perdeu dinheiro. Fica na sanfona. Aí ganha dinheiro de novo, vai lá e compra. Hilux, sítio, viagem, não sei o quê. Quando perde dinheiro, vende tudo de novo. Então não existe esse planejamento e esse ego, essa questão de ter que mostrar para a sociedade que eu estou, né, vencendo, tenho competência, isso acaba com a empresa. Então, aí tem um princípio contábil, chama princípio da entidade, que é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Sim, esse é um Então, erro. esquece. Esse, para mim, é o maior dos pecados empresariais. Talvez um dos erros mais comuns, né? Mais pessoal? comuns. Isso passa de 80%, viu? Não é? Principalmente das pequenas isso aí. empresas ali. Exatamente. E você pode dizer que é propriamente 100%. Quase. Sim. Porque todo mundo que a gente conversa, Mistura, quando né? você vai ver, tá misturando caixa, tá pagando conta pessoal na conta da empresa, tá mandando Pix da empresa para pessoa física para gastar com o lado pessoal. E aí chega no dia de pagar o boleto, cadê? E isso, pessoal, talvez seja um erro mais comum e um dos piores erros que se faz em termos de empresariado é isso. Misturar
essas duas receitas aí, né? A receita física com a receita do CNPJ. Cuidado muito com isso aí, porque vira uma miscelânea que depois não tem fim. Virgínia, em qual modalidade de crédito que você tomou que te gerou mais problema? Se é que teve isso, né? Acho que assim, não tivemos nenhum problema assim hoje lá na empresa de modalidade de crédito, né? Porque eu sempre busquei créditos assim com taxas mais acessíveis de mercado e um prazo de pagamento que se enquadre, né, no nosso fluxo de caixa. Mas eu acho que assim, né, um problema crônico que seria para o empresário, né, na tomada de decisão do crédito ali, seria aquele crédito mais rápido a qualquer custo, né? E, o primeiro que aparecer aqui, beleza, vou expandir, vou pegar esse crédito aqui. É um crédito que depois vai sair caro, né? Porque às vezes não vai enquadrar no seu fluxo de caixa ali e as provisões de pagamento. Então, assim, antes de você fechar, né, assim, a sua parceria com o banco ali para absorver um crédito, é muito importante que você verifique questão de prazo, de pagamento, a sua PMT ali, quanto que vai ser, será que meu fluxo aguenta, não aguenta, sabe? A taxa de mercado, se está praticando a taxa de mercado, se não está. Olha que dica bacana aí, viu, pessoal? Então, assim, né, nem sempre esse empréstimo vai te levar a crescimento. O que acontece às vezes é que eu vejo, né, a maioria das vezes, a empresa tem a conta no banco, X, e ela fala, não, eu tenho relacionamento lá, meu fluxo de caixa está lá, minha folha de pagamento está lá. Quando eu precisar, eu vou ligar para o meu gerente e ele vai resolver. As empresas pensam assim. Então, ela fala, vamos fazer um projeto novo, quando estiver na hora de efetivar o projeto, faz tudo, deixa o banco por último. Ele fala, agora vamos lá no banco. Aí vai no banco já com tempo mais curto. Vai lá no gerente e ele fala assim, não está aprovado. Aí começa essa luta. Porque você confia no banco, você está com ele ali, você está com fluxo de caixa, e não, às vezes, necessariamente o banco está no momento de crédito. Isso pode acontecer, né? Porque as empresas têm mais de um banco, né? Para diversificar ali, para ter um produto que um banco tem e outro não tem, ou atua de forma melhor. Então, a questão do planejamento financeiro, ele tem vários viés, vamos dizer assim, de poder dar certo. Então, às vezes, quando confia às vezes, só numa opção, essa opção dá errado, o empresário se vê na necessidade de fazer um crédito rápido, porque o planejamento todo já foi feito. E aí precisa fazer alguma coisa, vai ter que resolver, não tem como voltar para trás. Então, essa parte de estratégia financeira, ela tem que ser uma das primeiras a serem pensadas. Antes de qualquer projeto. Pensou num projeto, teve uma ideia, pensa na parte de estrutura financeira. E muito atrelada à viabilidade do negócio. Exato. Né? Sim. Essa questão do crédito financeiro, principalmente você fazendo esse estudo de viabilidade, é muito importante, né? As pessoas que não têm o cuidado com o financeiro da empresa correm muito risco. Muito risco. E você saber as linhas de crédito, e uma coisa que eu sempre falo para os empresários, procure a linha de crédito quando você não precisa. Vai lá, faz o cadastro, deixa a linha de crédito lá, mesmo que você não vá usar. Porque no momento em que você não precisa, você tem tempo e paciência para escolher o melhor. Exato. Então, chegou, abriu a linha de crédito, aqui a linha está aberta para você fazer o uso. Quando você precisar, ela já está aberta. Você antecipou o problema. Como que é feito isso? Eu faço meu orçamento anual e descubro que durante o período do ano, em outubro, minhas vendas caem muito. Então, em janeiro, já começo a verificar qual linha de crédito é melhor para que eu possa passar o outubro tranquilo. Eu não preciso de chegar lá em outubro e sair correndo. Agora, se eu não faço um planejamento financeiro, aí quando chega no mês de outubro eu descubro que eu preciso de recurso, ou em novembro eu tenho que pagar a primeira parcela do 13º, aí que eu vou buscar o crédito, aí ele está caro. Aí não adianta. Então, e aí você está a mercê aos valores todos. Aí você fica refém, né? Você está refém porque a corda está no pescoço. E todo mundo está procurando na mesma época. Acaba que muita gente, por não planejar, vamos pegar o exemplo do 13º, quando vende a primeira parcela e a segunda, todo mundo recorre às instituições financeiras. Exato. E aí, se aumenta a demanda... E geralmente, final do ano é o pico sempre das procuras, né? Exato. Que é a época que o pessoal geralmente quer expandir. Fica mais corajoso, né? Isso é da empresa e da pessoa física também, né? Também. Você tocou nesse assunto, aí vem férias, vem Natal, vem Réveillon. Aí a pessoa física, a pessoa já está ali com aquela vontade de trocar o carro, e aí já não faz tanta conta. E aí quando começa o ano já tem escola, IPVA, IPTU, aí começa o ano, uma alegria danada. É isso que a gente fala do tal do fluxo de caixa, né, pessoal? Eu contraio uma dívida ali em dezembro,
Porque vem Natal, vem Ano Novo, eu vou lá, uso meu cartão de crédito. Quando chega janeiro, vem, né? IPVA, IPTU. A segunda-feira sempre chega, né? Vem colégio de menino, a matrícula, lista de material, rematrícula, matrícula. E aí o seu dinheiro já não dá para fazer nada. Pessoal, nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta geral. Qual o erro, assim, o que vocês aconselhariam a pessoa botar todo o esforço dele para que o negócio andasse no trilho que tem que andar? Bom, pelo que eu percebo, a vida do empresário é muito corrida. Então, às vezes, porque começa, né, aquela velocidade, ele acha que não pode parar 1, 2 dias para poder, ou uma parte do dia, para aprender sobre o negócio. Foi o que o Everson falou, que é questão de conhecimento, de saber o plano do negócio, saber sua projeção nos próximos 5 anos, sua projeção nos próximos 10 anos. Então, esse tempo de conhecer o seu negócio, saber a sazonalidade, igual a Virgínia falou, que no final do ano, ou quando chove, a parte do crédito, a parte do faturamento, né, ele reduz. Então, é estudar a questão do seu negócio, faça com que as dificuldades sejam passadas de forma mais branda. Então, o maior erro que o empresário tem é de não ter tempo para poder fazer a parte administrativa. Todo mundo da empresa, ele contrata alguém para fazer, mas ele mesmo não consegue parar para estudar um pouco sobre os números e saber um pouco do dia a dia da empresa. E às vezes ali ele não está vendo o que ele está perdendo, Exato. onde ele poderia estar ganhando. Porque a visão de empresário, falo por mim também, é vender. Eu quero que venda, eu quero fazer novas visitas, quero novos clientes para dentro, eu quero trazer todo mundo, quero visitar, fazer 12 reuniões por dia. Mas aí tem uma parte da parte administrativa ali que ela tem que rodar. Então, você tem que saber onde você vai chegar, se você vai conseguir atender o cliente, se o cliente vai chegar, vai ser bem atendido, se a gente vai conseguir escoar esse cliente para o mercado financeiro. E a mesma coisa é a empresa. Vai chegar a mercadoria, vai vender, a parte comercial e essa parte de impostos. Porque às vezes a empresa compra muito, aí ela vende muito, fica feliz. Aí a parte de impostos, ela não separou o dinheiro para pagar o imposto, porque ela vendeu muito. E às vezes, né, Virgínia, o problema está em compras, né? Exatamente. Eu falei, né, a questão do financeiro, que às vezes o financeiro é a área que é vista como a área enjoada da empresa. Porque, por exemplo, às vezes o comprador lá, por exemplo, da minha empresa, ele quer comprar, mas às vezes o prazo que ele está de pagamento ali é um dia que a gente tem folha de pagamento, tem cartão de crédito, às vezes tem a parcela do empréstimo, é um dia que ele não pode colocar nenhum pedido a mais. Sim. Então, você vai lá e trava, né? Às vezes o pessoal da operação quer comprar uma geladeira nova, dar uma reformada na estrutura. Então, assim, é a gente que ali vai travar. Não, agora não dá, vamos esperar daqui a uns 60 dias, né? Então, assim, acho que todas as áreas da empresa, elas precisam conversar entre si e ter um bom relacionamento, sabe? Tem uma sinergia, né? Exatamente. Eu acho que hoje é o ponto fundamental, né? Nas empresas, é entender que apesar de cada um olhar para o seu setor como se fosse o coração da empresa, né? Perfeito. A gente tem que entender que uma empresa ela tem que ter cabeça, coração, pernas e braços, não é isso? Exatamente. É o famoso eu penso, eu sinto, eu ajo, né? Faço ação. E uma coisa que faz muita diferença, principalmente para o micro e pequeno empresário, é o contas a pagar, o contas a receber e a gestão de estoque. Isso também é um pecado, porque muitas vezes por não saber comprar bem, fica com o estoque inchado. Quando precisa de dinheiro, cadê o dinheiro? Está no estoque. Muitas vezes o comercial não está conseguindo desovar aquele estoque, fazer a venda daquele estoque. Ele acaba comprometendo também dentro do financeiro. Pessoal, vamos fazer uma rodada de fogo aqui, né? Uma rodada geral. Fala um pouquinho aí da empresa, como é que iniciou a empresa, como é que está a empresa hoje, e me fala um momento de dificuldade e um momento de sucesso. Virgínia, por favor. Vamos lá, Virgínia. Então, vamos lá. A Sabores do Leite, né? Nós somos do segmento do varejo alimentício, estamos no segmento aí mais voltado para supermercado. Sabores do Leite iniciou as operações dela em 2020, que foi bem no auge da pandemia ali, né? Eu tinha acabado de sair do banco, morava em outra cidade, voltei para Belo Horizonte, e ela nasceu de uma vontade do meu pai, né? Meu pai, ele sempre trabalhou, sempre foi comerciante, minha família toda é uma família de comerciante, e eu tinha ido mais para a área financeira ali. E aí meu pai, quando eu voltei para Belo Horizonte em 2020, ele falou: você precisa montar um negócio para você e tudo.
e ele tem transportadora que presta serviço para ele também. E aí ele já conhecia essas lojas do segmento, né, que a gente atua hoje, que são produtos próximos da validade. Ele me levou para conhecer o mercado, cheguei a conversar com alguns proprietários na época. E aí resolvemos iniciar a loja lá em 2020. Começamos uma lojinha pequena, 35 metros quadrados. Fomos, né, um sucesso, assim, onde a gente implementou, que é lá no bairro Durval de Barros, nossa matriz lá. Fomos muito bem recebidos pelos moradores do bairro e a partir daí a gente veio numa crescente muito grande, sabe? Precisamos mudar para uma unidade maior dentro do próprio bairro lá, porque a pequena já não comportava. E aí saímos de uma loja de 35 metros quadrados para uma de 250. Saímos de um faturamento X e fomos para um faturamento quase 10 vezes maior do que a gente faturava. E aí, acho que assim, a primeira parte de dificuldade que a gente teve foi a estruturação da empresa como uma empresa maior já, né? Que é a inclusão de processos, meu conhecimento, como o Everson falou, da questão de saber todos os dados financeiros da empresa e tudo. Aí abrimos essa primeira unidade, implementamos alguns processos lá dentro, né? Que às vezes o crescimento não é tão fácil, né? Porque as pessoas difícil. Querem crescer e às vezes fica uma dificuldade, né, Virgínia? Que aí aumenta o seu quadro de colaboradores, e aí aqueles colaboradores eles precisam fazer processos que antes não precisavam. E após, né, esse período aí em 2020 para 2022, inauguramos a segunda unidade, né, lá no centro de Contagem. É uma loja maior também, uma loja bem grande. Voltamos muito para o segmento do supermercado, então lá a gente trabalha com produtos próximos da validade, mas com um mix geral de supermercado também. E aí agora 2 unidades, e aí no último mês inauguramos mais 3 unidades através, né, como a gente falou tanto de crédito aí, foi através de crédito dos bancos que nos, né, impulsionaram ainda na alavancagem, né, na questão dessas aberturas dessas novas unidades. E aí hoje nós contamos com uma unidade no Padre Eustáquio, uma na Abílio Machado e uma no centro de Esmeraldas também. Migramos um pouco para o interior também. Parabéns, parabéns. Obrigada. E você, Henrique? Assessoria de crédito, né? Nasceu dessa vontade de atender as empresas. Então nós estamos aí com quase 6 anos de assessoria de crédito, ajudando as empresas a terem um crédito mais saudável. Então a Renvix veio com a ideia de ajudar o empresário a ter a melhor opção de crédito para o negócio dele e para o momento. Então, estamos crescendo, estamos com vários produtos envolvidos ali na parte de crédito, fazemos a parte de planejamento também, que é o business plan, ali, fazer um plano de ação para a empresa. Temos a parte de consórcios, seguros, a gente faz todo tipo da corretora também. E estamos crescendo. A empresa hoje atua no território nacional, então nós temos parte comercial no Brasil todo, propriamente. Temos, hoje, somos sócios da Baicô. A Baicô é uma assessoria de M&A, é uma boutique de M&A que faz compra e venda de empresas. E nessas compra e venda de empresas, a gente faz toda a parte de crédito. Precisou não só de dinheiro, mas de uma boa assessoria? Fala com o homem aí. Meu querido Everson. 35 anos de mercado na área de consultoria empresarial, 25 anos na área acadêmica, né, com o FGV, Dom Cabral, IBMEC, lecionando. E hoje atuo no IPPE, que é um instituto que trabalha com empreendedorismo para a terceira idade, né, como você falou no começo. Nós já capacitamos mais de 60 mil idosos em Belo Horizonte. A gente trabalha em Belo Horizonte junto com o Fundo Municipal do Idoso, com várias empresas nos patrocinando. Então, hoje eu me divido entre a parte acadêmica, a minha empresa de consultoria e o instituto, fazendo esse trabalho de erguer esses empresários, né, e não deixar que eles quebrem. Mais uma educação vez, empreendedora. mais uma vez, parabéns. Essa iniciativa do IPPE. Brigadão, gente. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Um prazer. Gente, quero agradecer a todo mundo, né? Pessoal, hoje a gente aprendeu aí, né, que o mundo financeiro, essa questão de crédito, de empréstimo, tem 3 fases praticamente, né? 3 grandes fases. O momento da empresa, quando entrar com uma linha de crédito e, fundamentalmente, o que fazer com esse dinheiro quando ele cai na sua mão. Como aplicar esse dinheiro da melhor maneira possível para que isso não retome em novo problema e você vai só aumentar a sua despesa financeira durante o restante do ano. Everson, muito obrigado. Que honra, um prazer. Virgínia, brigadão. Henrique, prazerzaço estar aqui com vocês.
Não percam na próxima semana o Por Dentro dos Negócios.